dias, espero que vocês estejam bem. Estão preparados para o último exercício de física da FUVEST 2022, segunda fase? É a nossa última questão dissertativa. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para pedir para você comentar já, agora, neste momento. Qual é a próxima prova que você acha que eu deveria resolver aqui no canal? Prometo que lerei os comentários com muito carinho e assim que possível resolverei as provas que vocês comentarem aí embaixo. Fala a prova e o ano, de preferência se você tiver o link, já manda o link para eu saber onde que eu encontro essa prova, porque vocês estão pedindo umas provas que eu não conhecia e aí eu tô descobrindo as provas, às vezes eu demoro um tempão para encontrar o site onde está a prova, então já deixa tudo aí. E aí vamos tornar este canal o mais diverso de provas possível, provas de vestibulares de todas as regiões aqui do país, se possível. Assim torceremos para que aconteça. Vamos para o último exercício, então. Ele fala, na verdade, vamos fazer aquela análise que a gente sempre faz, né? Então tem um gráfico de volume por temperatura, e aí a gente percebe que existe uma diminuidinha de volume conforme a temperatura aumenta no começo e depois, conforme a temperatura continua aumentando, o volume aumenta de vez. Então, a gente percebe que isso tem cara de gráfico de dilatação anômala da água, né? Ele não falou, mas a gente imagina que seja. Vamos ler agora para ver se ele falou isso ou não, né? Então, ele fala que o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, IPCC, mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores do oceano, até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão VT sobre VT igual a 6 graus Celsius, onde VT é o volume de 1 grama de água em centímetro cúbico, a pressão ambiente, também chamada de volume específico, em função da temperatura T expressa em graus Celsius. Ufa, tá falando da água, como a gente já tinha suspeitado. Mas é um gráfico de volume diferente, né? É um volume específico. E aí, rapidinho pro Note a Dot, antes de ler as perguntas, ele fala pra gente que é pra gente considerar que o volume específico da água, que é o inverso da massa específica, não varia com a profundidade. E ele também fala que o calor específico da água é 4,2 joule por grama grau Celsius. Então, tá uma misturada aí de sistema, né? O joule tá no sistema internacional, mas grama e grau Celsius não. Então, cuidado com as unidades de medida. Lembrem que quando ele fala de calor específico, e a gente já, de novo, suspeita que vai ter calor envolvido aqui, além das coisas de dilatação, então a gente já vai pensar que a gente vai ter que combinar as coisas com as unidades do calor específico. Vamos para as perguntas, então. Na letra A, ele fala que se uma coluna de água inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius, que está aqui, 1 grau Celsius está no meio do 0 e do 2, for aquecida até 3 graus Celsius, que está no meio entre o 2 e o 4, ele quer saber o que vai acontecer com a altura dessa coluna de água e ele pede para a gente justificar com base nos dados do gráfico. Então, vamos olhar para o gráfico. A 1 grau Celsius, a gente tem esse pontinho aqui em cima, que está um pouco para cima do 1, e depois em 3 graus Celsius, a gente tem um ponto lá embaixo, entre 0,99996 e 0,99992. Quer dizer, diminuiu o volume, né? Pelo gráfico a gente já percebe que diminuiu o volume. Mesmo que seja comparado com o volume a 6 graus Celsius, mas diminuiu, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu e a gente tem isso numa coluna, que significa que a área se mantém, então o volume diminuindo, a área se mantendo, a gente vai ter uma coisa que está diminuindo de altura, né? Então, a coluna de água vai ficar menor. E aí, é isso que a gente tem que falar na letra A. A letra A é sempre para acalmar nosso coração, né? Pra gente resolver assim, falar, não, de boa, dá pra fazer. Aí vai a C e a B e a C. Mas enfim, vamos lá, a gente consegue. Então, isso era a letra A. Vocês podiam explicar tudo isso na letra A. E aí, assim como no anterior, eu vou dar um desafio para vocês. Tente explicar com palavras, com as suas palavras, ou se você já fez, ou se você vai fazer agora, comenta. E aí eu falo para vocês se tá ok, uma justificativa bonitinha assim, se tá dando para entender o que você quis dizer, ou se daria para mudar alguma coisa. Combinado? Escreve aí nos comentários já, então. Pode deixar 2 comentários, sem problema, eu vou ficar feliz. Aí a gente vai para a letra B. A letra B fala para a gente considerar uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros. E ele fala para a gente assumir que toda a expansão volumétrica ocorre na direção vertical, então ele só vai para cima, ele não vai para os lados, que a massa não varia, e ele quer que a gente estime, com base nos dados do gráfico, a variação da altura da coluna quando ela é aquecida entre 6 e 9 graus Celsius, e esse resultado em centímetros. Então, a gente quer um ΔH, né, uma variação de altura.
entre 6 e 9 graus Celsius. Então, a gente vai ter que olhar lá no gráfico, 6 e 9 graus Celsius. O 9 está ali entre 8 e 10 e o 6 já está bonitinho marcado, até porque ele é a referência da parte de pé aqui do gráfico, né, da parte vertical. Então, o volume dele é 1, porque é o volume A6 dividido pelo volume A6. Então, esse pontinho aqui que a gente vai usar, do 9, que corresponde ao VT sobre VT igual a 6, de 1,00016. E no 6 a gente tem o volume 1, bonitinho ali. Então, o que a gente percebe? O que significa esse 1,00016? Significa que o volume, a temperatura 9, que foi que a gente olhou, dividido pelo volume, a temperatura 6, é igual a 1,00016. Tá, o que isso tem a ver com a altura? Se a gente pensar que isso é uma coluna, que tem uma área ali embaixo, que pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser qualquer coisa. O volume vai ser dado por essa área aí, multiplicado pela altura, que é a altura da coluna. E aí, tanto faz a base, porque ela vai ter uma área ali de que qualquer que seja a figura. Então, o volume a 9 graus Celsius vai ser essa área vezes a altura a 9 graus Celsius, que eu não sei qual é. Mas se eu descobrir, eu sei a variação que é o que eu quero. E o volume a 6 vai ser a mesma área lá, vezes a altura que ela tem a 6 graus Celsius que ele deu, que é 700. Então, o volume a 6 graus Celsius vai ser A vezes 700. E aí, se eu substituir lá na razão que a gente tinha achado, o V9 sobre o V6, o V9 é A vezes H, e o V6 é A vezes 700. E aí, 700 já eliminou uma das letras, então só sobrou a letra A e H, mas o A tem em cima e embaixo, posso cortar. E aí a gente descobre que H dividido por 700 é igual a 1,00016. E aí, se eu passar os 700 multiplicando, eu vou descobrir a altura dessa coluna a 9 graus Celsius. E aí, essa bela multiplicação de 1,00016 vezes 700 dá 700, peraí que não tá aparecendo, 700,112. Então, a altura da coluna de líquido a 9 graus Celsius é 700,112 metros. Só que antes ela era 700, então quanto aumentou? É só eu fazer a diferença, né? É só eu fazer uma menos a outra. Então, a variação da altura, a altura 9 menos a altura 6, vai ser 700,112 menos 700, que vai dar 0,112, mas está em metros e a gente quer em centímetros, então eu tenho que multiplicar por 100, centímetro, 100, tá dentro ali da palavra, né? Então, é só andar duas casas com a vírgula para a direita, isso vai dar 11,2 centímetros, e essa é a resposta da letra B. E aí a gente vai para a letra C. Na letra C, ele fala para a gente considerar uma coluna de água de 700 metros de altura, de novo, que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. Então, a gente tem uma variação, um delta de temperatura, que eu vou chamar de θ, de 2 graus Celsius. Aí ele fala pra gente assumir que a massa dessa coluna de água não varie. Ele fala pra gente desprezar a variação da massa específica da água com a temperatura. Então, não vai mudar a densidade, mas ele falou que ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Ele também deu o Czinho, o calor específico da água lá no Note a Dot, então já anotei ele ali, 4,2. Lembrando das unidades de medida estranhas, joule por grama grau Celsius. E aí ele quer que a gente calcule o calor absorvido pela coluna por unidade de área. Então, ele quer um calor dividido por uma área. Na unidade de medida, joule por metro quadrado. Então, ele quer o calor sobre a área. O calor, quando varia a temperatura, é o que macete, que é MC vezes delta θ. Então, Q é igual a MC vezes delta θ. Ok, Q a gente quer, mas a gente quer Q sobre A e não tem A aqui na nossa história. De onde vem um A aqui na nossa história? A massa tem a ver com a densidade. Densidade é massa dividido por volume. O volume tem a ver com a área, porque a gente já tinha usado no item anterior que o volume era a área vezes a altura. E aí, se a gente isolar a massa aqui, a massa vai ficar a densidade vezes o volume e o volume é a área vezes a altura. Então, no lugar da massa, posso colocar a densidade vezes a área vezes a altura. Então, a quantidade de calor, que é o quê? É a densidade vezes a área vezes a altura, vezes o calor específico, que é 4,2, vezes o delta θ, que é 2. E o delta θ está em graus Celsius, está combinando com o Czinho, então beleza, o problema é o resto. O resto das unidades não está combinando. Mas vamos com muita calma. Então, a densidade está em grama, beleza, está combinando, por centímetro cúbico. Mas ele quer a resposta em metro quadrado, então não está
combinando. Até porque a altura que ele deu ali, 700, é metros. Metros tá combinando, porque metro combina com metro quadrado. Mas essa densidade aí, ó, não tá combinando não. Mas ok, a gente quer Q dividido por A. Vou passar o A dividindo. Então, Q dividido por A é igual à densidade, que eu preciso ajustar a unidade de medida para substituir, vezes a altura, que é 700, vezes 4,2 vezes 2, que é 8,4. Então, só falta ajustar a densidade e tá tudo resolvido. Vamos pensar nas unidades de medida dessa densidade. Tá em grama por centímetro cúbico. Grama, beleza, eu não quero transformar, porque tá combinando com o Czinho. Mas centímetro cúbico eu tenho que transformar para metro cúbico para ficar combinando com o que eu quero. Então, 1 grama continua sendo 1 grama, mas centímetro cúbico eu preciso transformar para metro cúbico, só que tá lá embaixo, então eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Lembrando, também, mais um cuidado que a gente tem que tomar, que de metro cúbico para centímetro cúbico não é a mesma coisa que transformar de metro para centímetro. De metro para centímetro, igual a gente fez na letra B, é só multiplicar por 100. Mas, como é cúbico, cada casinha que a gente anda de um prefixo para o outro, em vez de multiplicar por 10, a gente tem que multiplicar por 1.000. Então, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, é por 1.000 e depois por 1.000 de novo. Só que nesse caso eu quero fazer o contrário, eu quero de centímetro para metro. Então, eu vou ter que dividir por 1.000 uma vez e depois dividir por 1.000 outra vez. Isso é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Então, para não ficar um número gigantesco ali embaixo, eu vou transformar isso em notação, como eu sempre faço. 1 milhão é 10 a 6. Mas como é dividido, seria ruim eu colocar um dividido na parte de baixo da fração, eu vou usar a notação científica com o expoente negativo. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Isso é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E aí, como isso não é muito bonito para eu colocar lá, tipo 1 dividido por 10 a 6, eu vou lembrar que o menos no expoente significa inverter a fração, e aí eu vou mandar esse 10 a 6 para cima e 1 vem para baixo. Então, vai ficar 10 elevado a 6 grama por metro cúbico, que é o que eu vou substituir na densidade aqui do ladinho. Então, o Q sobre A, que é o que a gente quer calcular, vai ficar 10 elevado a 6 vezes, daí eu já multipliquei o 700 por 8,4, dá 5.880, que não está em notação científica. Então, para terminar, a gente vai pôr em notação científica, voltando 3 casas com a vírgula do 5.580, porque 5.580 a vírgula está na frente do zero, do 80. Então, eu vou voltar 1, 2, 3 casas, vai ficar 5,88, e aí era 10 a 6, vai virar 10 a 9. Então, Q sobre A é 5,88 vezes 10 elevado a 9. E agora as nossas unidades de medida estão bonitinhas combinando, que é exatamente o que ele tinha pedido, joule por metro quadrado. E essa é a nossa resposta. A gente faz o quadrinho bonitinho. E é isso, gente. Terminamos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, que deu um trabalhão para gravar esses 6 exercícios assim, ainda improvisadamente, de última hora. Mas eu acho que vai valer a pena, que eu espero que ajude bastante vocês. A segunda fase está chegando. E é isso. Estou torcendo por vocês. Arrasem na segunda fase. Tchau, tchau. Espero vocês nas próximas. Ou não, né? Se vocês passarem, talvez vocês se livrem de assistir o meu canal. Mas tudo bem, é por uma boa causa, eu perdoo. Tchau, gente.